Olá, pessoal. Está começando mais um Café Cinematográfico. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é ator, formou-se na EAD, né? Teve uma carreira notável no teatro, com cerca de 40 produções no seu currículo. Já foi dirigido por nomes como José Celso Martinez, Marco Aurélio, Mário Bortolotto, Naum Alves de Souza, William Pereira, Cibele Forjás, Luiz Carlos Vasconcelos e Fernando Bonassi. Eu estou aqui com vocês com Elcir de Souza. Fala, Elcir, tudo bem com você? Boa tarde, Carlos. Tudo bem, meu querido? Tudo muito bem. Vamos falar de cinema, tá bom, né? Tem que falar alguma coisa boa nesse momento, né? É um privilégio. A vida da gente, ela tem percurso, né? De repente aparece uma pandemia e isso faz parte, né? A gente ainda vai ser história daqui para frente, né? Quebrou o percurso todo, mas vai ver que agora o percurso é esse. Agora a gente vai ter que se adequar a isso. Acho que a vida é um pouco isso, a gente está sempre se adequando a alguma coisa, né? No momento é esse nosso o problema do momento. Mas vamos falar de você, né? Você começou no teatro, né? Estudando lá na EAD. Isso. E depois começou a atuar em teatro. Como foi esse início de carreira para você? Olha, foi muito bom, assim. Eu sou muito dedicado, assim, muito perfeccionista, se a pessoa me entregar um trabalho, ela pode ter certeza que eu vou devolver. E isso é uma coisa que eu sempre tive, desde criança, assim, até antes de ser ator, isso me ajudou bastante, assim, também. Mas eu tive muita sorte, porque eu fazia teatro amador lá em Minas, e ali eu já tive algumas experiências no teatro amador que foram muito marcantes e muito maravilhosas, assim, já moldaram um pouquinho quem eu seria, sem dúvida. Então, quando eu cheguei na EAD, eu já tinha um desejo, alguns, mas ainda bem perdido, muito jovem, né? Muito tudo. Mas aí eu fiz a EAD, que foi um momento maravilhoso mesmo. Ainda teve uma coisa melhor, porque eu saí no meio da escola, porque acho que eu não estava entendendo muito, achava que eu já sabia tudo, que eu já podia atuar. Então, eu saí da escola e fui tentar o mercado. E aí eu fiquei um ano fora, e aí que eu me liguei, que eu tinha muitos pontos fracos, muita coisa para trabalhar, muita coisa para melhorar, e aí eu voltei para a EAD e eu fiquei mais 2 anos lá, mas aí com esse novo olhar, que já foi maravilhoso. E quando eu terminei, eu fiz minha peça de formatura, e o Márcio Aurélio, que é um dos maiores diretores do mundo, na minha opinião, um gênio, ele assistiu a minha peça de formatura e aí me convidou para trabalhar na Razões Inversas, que era a companhia dele, que existe até hoje. E aí ali eu aprendi tudo. Ali eu aprendi tudo, não, que tudo a gente não aprende nunca, mas eu aprendi muito com ele, assim, foi realmente. E aí tudo meio que veio daí, dessa coisa que eu aprendi com ele, assim, de fazer sozinho, de fazer mesmo, de não ter essa coisa de ficar conectado com alguma coisa externa, esperando que algo aconteça. O Márcio me ensinou o poder do trabalho, assim. E aí veio daí tudo, eu acho. E essa experiência que você teve com o teatro, né? Você passou por vários diretores, né? E depois você começou no cinema com um curta muito famoso, né? O Palíndromo, do Felipe Barsinski. O Felipe Barsinski dirigiu você nesse curta. Como é que foi essa transição do teatro para o cinema? Olha, nesse caso especificamente foi muito legal, porque tinha o Felipe, que é um diretor incrível, assim, sabe muito o que quer e tudo. Eu já conhecia ele da ECA, porque na época ele também era um estudante ainda. E na ECA ele tinha feito um curta que se chamava A Escada, e eu achava maravilhoso, maravilhoso, com o Luciano Queiroli, que é um ator que eu amo, que eu admiro muito, assim, e o filme ficou demais.
E aí eu já curtia muito. Aí quando apareceu o Palíndromo, eu já fiquei todo feliz, assim. E tinha o Eugênio Pupo também, que ajudou muito na preparação, porque era um filme muito difícil de fazer, porque como ele era de trás para frente, o realismo não servia. A gente fazia a cena realista, ela não ficava boa. Então o filme é todo como se fosse um teatro-dança, assim, ele é todo coreografado, todos os momentos são coreografados. E então foi muito acolhedor, assim, foi zero trauma fazer essa transição, nesse caso. Você fez mais curtas-metragens além desse? Nossa, eu fiz muito curta, porque a gente não tem... Agora tem algumas, né? Mas nessa época, falando de final dos anos 90, a gente não tinha nenhuma escola de cinema para ator. Tinha a escola da ECA, né, para os diretores e tal, mas não tinha nenhuma escola de atuação. Então, o único jeito de exercitar no cinema era esse, era fazendo os curtas dos alunos, eles exercitando, a gente exercitando juntos. E fiz muito curta da ECA, muito curta da FAAP, da escola da FAAP também. Eu nem sei quantos, mas eu fiz vários. O legal do curta é que serve tanto para o ator, né, para encarar a câmera, né, como um terceiro elemento dentro da atuação, como o próprio diretor, né, os diretores, as pessoas envolvidas na produção do curta, né? Como é que foi essa relação, essa transição entre a atuação para o teatro e a atuação com uma câmera ali que não tem sentimento, né? E a plateia está mais absorta do que envolvida com a tua atuação. Como é que é essa relação? A atuação é sempre um ambiente muito complexo, assim, né? Ele é muito inóspito, ele é muito... Mesmo o teatro, quando as pessoas falam... Quando eu agora faz tempo que eu não dou, mas tinha uma época que eu dava oficinas e tal, para alunos, assim, e aí sempre tinha essa pergunta, né? Falava, mas como é? E não sei o quê. Eu falei, olha, sabe quando você está numa festa, e aquela festa você já não está muito confortável ali na festa, daí você derruba um negócio, sabe assim, quebra uma mesa, tal, a festa inteira te olha. É um pouco isso, tá num palco de teatro, né? É um pouco essa mesma sensação, assim. Todo mundo te olhando, você ali na Berlinda, absolutamente exposto. A gente ainda, agora, a gente ainda evoluiu mais ainda nessa exposição. Eu não sei o que aconteceu, acho que é uma característica do homem, que acho que a gente evoluiu para essa coisa mais aberta, né? As pessoas realmente agora elas estão na rua, na rede social, falando quem elas são mesmo, independente do horror que isso seja, e a gente sempre ficou muito nu, assim, no palco. Mas aí, enfim, aos poucos você vai descobrindo métodos e descobrindo formas de você ficar confortável ali a ponto de você conseguir, enfim, estar presente, né? Estar ali no momento presente, vivendo aquela situação ali presente e não com a cabeça em outros lugares, ou nervoso, ou sei lá. E aí o cinema depois ele veio nesse mesmo lugar, porque daí começa tudo de novo, né? É uma outra linguagem, e aí você tem que também aprender a se relacionar com essa coisa do set, assim, que também é um lugar que não tem outro jeito, assim, mas para o ator tem tudo para dar errado, porque é um lugar barulhento, que as pessoas ficam correndo e cada um quer fazer o seu, e com razão, e aí todo mundo tem que resolver. E aí, muitas vezes, é tipo ação, e na hora que fala ação, você tem que resolver e fazer, e pam, entendeu? E a câmera, né? As relações com as câmeras, que foram ficando também cada vez mais sofisticadas, e cada vez elas enxergam mais. Então, nessa época que eu comecei, eu cheguei a filmar em 16mm, em 32, a gente ainda conseguia disfarçar um pouco mais, assim. Agora, com essas high definition aí, agora acabou a brincadeira. Tipo, pensou em outra coisa, sentiu uma outra coisa, saiu dali um pouquinho, já acabou, já perdeu, já tá fora. Então, é um exercício de presença, assim, muito exigente mesmo, de concentração, e para fazer bem, né? Para quem quer fazer direito, porque também tem gente que não se importa, né? Vai lá e faz qualquer coisa e fica satisfeito. Eu sou perfeccionista, me cobro muito, então é um trabalho. Não é só decorar o texto, né?
É outra Ah, não, história. decorar. Você falou de cinema, eu tô aqui. Eu sei que você já foi dirigido pela Tata Amaral, Já. o Nereu Cerdeira, o Edu Filistock, né? Fez Sim, filmes com eles, o Soluços e Soluções, foi. o Fim da Linha com o Gustavo Steinberg, Ah, que legal. o Mundo em Perigo e Se Nada Mais Der Certo, do Daniel Ribeiro, né? Eu Não, acho esses são que do não, Belmonte. do Belmonte, do Esses José são do Eduardo Belmonte. Belmonte. É, O do José Eduardo Belmonte é O Mundo em Perigo e Se Nada Mais Der Certo. E isso. o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Esse é do Daniel Daniel. Ribeiro. Né? É. Como é que foi a experiência? Bom, vamos por partes, né? Você fez o Soluços e Soluções, né? Como é que foi a sua experiência nesse longa, especificamente? Então, esse foi o segundo longa da minha vida. O primeiro foi o da Tata Amaral, Através da Janela. Mas era um personagem pequeno, assim, então foi trabalhoso e teve essa coisa do cinema, do primeiro longa, mas teve essa sorte de ser um personagem pequeno, então tinha mais tempo para lidar com as coisas, né? Com as questões que aparecem, assim. Agora, o Soluços e Soluções foi meu primeiro protagonista no cinema. Mas aí eu dei muita sorte, porque era o Edu, né? O Edu Felistock, que é meu grande amigo até hoje, assim, parceiro mesmo. Já me ajudou muito em projetos meus, pessoais, e enfim, eu também já fiz mais um. Eu acho que foi mais um filme com ele, não lembro se foi mais dois, não, mais um eu fiz com ele, e é sempre uma parceria muito maravilhosa, assim. Então o Edu, ele o tempo todo criava esse ambiente muito confortável, e muito como se a gente estivesse na nossa casa, assim. Então, ajudou bastante, ajudou bastante. Eu conheço o Edu, inclusive eu tive no lançamento de um, de um trabalho na Sony, ele fez uma série sobre músicos de rua. E eu tinha feito uma coisa parecida também no meu canal, que é Ó, que o legal. Paulista Musical. Inclusive, um dos músicos que eu entrevistei, ele também entrevistei, nos encontramos todos lá naquele primeiro dia, e depois, o ano passado, numa outra do relançamento da série. Ah, O que cara é bacana. muito legal. Ele é Muito, demais, ele é demais. muito atencioso. E ele como, né, esse universo é pequeno, né? Porque eu conheço a Tata também, Uhum. muito superficialmente, né? Já tive lá na produtora dela, conversei um pouco sobre também querer fazer projetos. Mas é muito bom, é muito instigante essa coisa do cinema. Agora, esse filme Fim da Linha, cheguei a estar lá não sei se você gravou lá na Represa dos Índios, Não, do acho que fim da não. linha. Eu tive lá há muitos anos atrás, fazendo figuração na época. Mas é uma coisa interessante, porque você, como, no meu caso, estava estudando ainda cinema, estava percebendo como é que era uma grande produção. Sim, Você, nesse caso, quando você, como ator, está participando de filme, e também estudando, né? Você teve uma participação pequena em alguns trabalhos no início de carreira, acho que é um pouco isso, né? Você vai se apropriando do ator que existe em você, sim. né? E aí você vai trabalhando isso dentro do cinema. Como é que é trabalhar com esses diretores diferentes e com essa carga do teatro e sabendo que tem que diminuir muito a sua expressão para fazer uma encenação diante da câmera? Como é que foi esse impacto para você? Então, Carlos, se fosse só diminuir, aí era fácil, né? Mas eu não sei, assim, são outras questões, né? É que eu acho que a interpretação é uma só. E eu acho que ela acontece dentro de você. Nos seus órgãos, nos seus sentimentos, no seu subconsciente. Eu acho que é lá que ela acontece. Se ela acontece aí o resto é isso, né? É equalização, é regulagem. E às vezes o teatro também é pequeno e também é íntimo, e às vezes o cinema tem que ser grande
e expansivo. Então, não é tão simples assim. Mas o que eu aprendi, e isso eu aprendi com o Márcio Aurélio, esse diretor que eu te falei, que foi minha primeira companhia profissional, assim. Quanto mais o ator consegue ouvir o diretor e fazer exatamente o que ele está falando, sem muito questionamento, sem ficar criando muito embate, sem ficar criando muita confusão nessa relação, mais facilita, porque, assim, cada diretor tem o seu método, isso independente se a gente está no teatro, no cinema ou na televisão. Cada um tem o seu método, então você trabalha com um diretor que fala, é assim que faz teatro, ponto final. Aí você termina aquela peça, você vai fazer uma outra, e tem um diretor que ele pensa exatamente o oposto daquilo. Tudo aquilo que você aprendeu como verdade absoluta, para ele é lixo, tem que jogar fora, e você tem que aprender um outro jeito de fazer. Então, cada um tem o seu jeito. E o jeito do diretor, principalmente no cinema, no teatro, a gente ainda tem mais o ator, tem mais mão, assim, né? A gente tem mais ação ali. No cinema, fica muito na mão do diretor mesmo, do que ele vai fazer depois com a edição, e a câmera como ele pôs, como é que a luz está incidindo em você. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu acho mais legal, me dá mais prazer, e o que eu sinto que dá mais resultado também, é confiar cegamente no diretor e tentar fazer o que ele está pedindo. Isso é muito importante, né? E falando nessa questão de resultado, né? Eu acho que essa dica para o ator que está trabalhando com cinema e saindo do teatro para isso, é muito importante para que ele possa saber como resolver essa questão da atuação, né? Tem que se conter um pouco, né? Eu tive uma coisa que eu sou muito criativo, muito criativo, muito inventivo. A criatividade nunca foi uma questão para mim, assim. Tem muitas outras questões na atuação que eu tive que trabalhar muito e desenvolver, mas a criatividade é uma coisa que eu sempre tive desde criança. Eu invento muita coisa com a minha cabeça. Então eu sempre tenho muita proposta e sempre questionei muito e tal. E o Márcio teve um dia que ele falou: eu preciso fazer essa peça, mas eu precisaria que você só fizesse o que eu estou falando, não ficasse trazendo o que você acha que é certo, o que você acha que é melhor. E aí eu fiquei com essa chavinha, assim, e eu gosto, né? É o meu método, assim, é o meu jeito de encarar. Muitas vezes, assim, as pessoas falam, esse texto tá horrível. Às vezes um texto que é horrível para você, ele só é horrível porque ele não está encaixando na sua boca. Mas às vezes aquilo te dá um personagem, porque um personagem ele fala diferente de você, ele não fala igual você. Às vezes um figurino, ele não é um figurino que você se sente confortável ou bonito, mas às vezes aquele é o personagem. Então, assim, eu não sei lá, cada um tem um jeito, né, de encarar, mas eu sinto que quanto menos atrito a gente criar com principalmente no cinema, assim, com esse universo dessas pessoas que estão em volta, eu acho melhor, eu acho que ajuda. Então, o Meu Mundo em Perigo, do diretor José Eduardo Belmonte, né, foi um filme que você fez e que você usou essa técnica de ouvir o diretor, ou foi diferente? Eu acho que nesse mais do que qualquer outro, assim, porque, enfim, todo mundo se transforma, mas na época o Belmonte, que se tornou um parceiro para a vida, assim, também, a gente acabou fazendo muitas outras coisas depois, ele tinha um método que era exatamente esse, ele falava assim, não construa nada, segue o fluxo, e ele falava, não construa, segue o fluxo, não construa, segue o fluxo, e era um filme sem estrutura financeira, uma equipe bem reduzida, mas maravilhosos artistas, assim, eu amo até hoje, todo mundo dessa equipe, acho que continua no meu coração até hoje, e ali foi um lugar onde eu me entreguei inteiro mesmo, assim, ali eu atuava totalmente às cegas, ele falava, vai, corre ali, vai aqui, entra aqui no mar, entra no... A gente começou, assim, o primeiro dia de filmagem, que eu tinha tido uma virose e eu tava semi-morto quando a gente começou a filmar, aí falei, Zé, eu tô morrendo. Ele falou, não, vamos começar levinho. Eu falei, tá bom.
Aí começou a rolar uma coisa ali na praia, era uma cena na praia, a gente estava no mar e foi rolando uma loucura. E aí a mulher, que era a Justine Otondo, que é uma atriz maravilhosa, grandíssima atriz, ela fazia minha mulher, ela ficou louca e foi e se jogou no mar. E aí o Zé falou, você tem que ir atrás dela, ela vai se matar. E aí fui, entrei no mar e resgatei uma pessoa, sabe, assim, foi o oposto de tudo que eu tinha imaginado, assim, terminei o dia exausto, deitado ali naquela areia, e a cena é bonita, até me toca de novo de lembrar. Agora, bom, falando nesse filme, foi um filme que você recebeu o prêmio de melhor ator no 40º Festival de Brasília. Foi. Né? Te rendeu um prêmio de melhor ator, né? Foi. Festival. Como é que foi ganhar esse prêmio, né? Depois de ter resgatado, né? E se entregado tanto a esse papel? Eu vou te falar, assim, essas coisas que eu estava falando das vantagens, das desvantagens, uma desvantagem que eu tenho é essa coisa de ser zero no marketing, né? Assim, eu sou eu estou em último lugar nessa posição do cara que faz o lobby, faz o contato e não sei o quê. Tinha até um diretor que eu trabalhei na Record agora, o Ajax Camacho, que eu adoro, que é meu amigo, que eu gosto muito. Ele falava do sincericídio. Ele falava, você comete muito sincericídio, você... Então, um prêmio para mim era uma surpresa, porque tem todos esses fatores, né? A gente sabe disso. E eu nem esperava, tanto que quando, no dia lá, eu fui no festival e estava achando maravilhoso e tudo, mas nem imaginava que eu ia ganhar um prêmio de melhor ator ali, realmente não... que eu estava concorrendo com uns figurões, assim, umas pessoas... Enfim. E aí eu tinha certeza que eu não ia ganhar nada. E quando começou a premiação, eu fiquei ali assistindo um pouco com os amigos e tal, e aí me deu uma fome, eu falei, gente, que fome, acho que eu vou lá fora comer um negócio. Aí eu estava do lado de fora comendo um acarajé, maravilhoso, e as pessoas, você ganhou o prêmio de melhor ator, você ganhou o prêmio de melhor ator. Falei, como assim, gente? Você ganhou. Aí entrei correndo no teatro, as pessoas já estavam todas rindo, já estavam todo mundo falando, ele tá comendo acarajé lá fora. Já, enfim, já dei um vexamezinho ali. Foi assim. Mas é muito legal, né? Você não espera uma coisa, de repente, você vai ali assim, sem nenhuma pretensão, mas é bom, parabéns. Esse, na verdade, assim, que quando eu cheguei no cinema, eu já tinha passado muitos anos de teatro, né? E no teatro eu já tinha passado algumas vezes por essa experiência, assim, de fazer uma peça e todos os dias ia alguém assistir, falar, você é maravilhoso, você é o melhor ator do mundo, esse ano você ganha todos os prêmios, esse ano não tem para ninguém, e eu ia me inchando com aquilo, eu ia acreditando naquilo, eu ia achando que aquilo era uma coisa muito maravilhosa que estava acontecendo comigo. Quando saíam os prêmios, eu não tinha nem sido indicado. Aí eu falava, gente, não fui nem indicado para nenhum. Aí, enfim, ano seguinte, de novo, uma outra peça, as pessoas vinham, e eu ia crescendo. Aí eu já aprendi, quando chegou essa época do Meu Mundo em Perigo, eu já estava nesse outro lugar, de falar assim, gente, foi legal o trabalho, eu fiz bem, mas isso não quer dizer que eu vou ganhar um prêmio, né? Uhum. Mas é muito gratificante, isso é sensacional, mas tem esse período, né, que você fica inflando o ego, né, de repente nada. Porque são muitos fatores, né? Muitos fatores, assim. Prêmios, não sei quantos prêmios você já viu em todas as áreas, assim, né? Não é exatamente sempre o melhor que ganha. Então tem de tudo, né? Acontece de tudo. Não relativiza, você mereceu. Não, sim, assim é ótimo, né? Aquele convencido. Mas eu gosto desse filme mesmo. Eu tenho orgulho do trabalho que a gente fez ali. Eu tenho. Parabéns. Agora, falando de... a gente falou de cinema, e também você tem trabalhos em televisão. O último você fez na Record, né? Foi. Agora. A novela Jesus, que tá reexibindo agora. Como é que foi esse processo de trabalhar na televisão? Qual foi a sua primeira
participação em televisão? Nossa, a primeira participação, eu não vou lembrar. O que será que foi? Eu não sei. Esse trabalho foi o primeiro trabalho que eu fiz na Record. Eu tinha feito bastante coisa na Globo também. Tem Carandiru, né? Você participou. Eu acho que foi o Carandiru, não o filme, né? Chamava Carandiru Outras Histórias, que era a série de TV.